Uma vez mais, peço para você abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 20. Vamos ler do versículo 19 em diante, amém? Mateus, capítulo 26, versículo 19. Já quero também desejar as boas-vindas para todas as membresias aqui da nossa sede, aqueles também que são visitantes de outros ministérios também estiver conosco nesta manhã. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém, igreja? Então vamos ler o texto que diz assim: E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. Amém? Levante as mãos para o céu, diga: Meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus, amém? Meus irmãos e irmãs, igreja amada do Senhor, eu peço agora a sua máxima atenção e também reverência pela palavra de Deus, porque eu creio que o Senhor nesta manhã, Ele tem uma palavra para a exortação da nossa vida. Quem crê diz glória a Deus. E estava orando a Deus essa madrugada. Eu acordei muito cedo, como disse para minha esposa, né? O Espírito Santo de Deus, Ele me acordou. E acordei, era 3 horas da manhã. E ali orando a Deus, né? E o Senhor então, Ele me trouxe a este trecho, esse texto da Bíblia. E o Senhor então, Ele colocou ao meu coração esta mensagem, esta passagem, que eu quero denominar um tema: Na mesa da graça não há lugar para Judas. É forte, não é, meus irmãos? Você pode repetir comigo? Na mesa da graça não há lugar para Judas. A mensagem da ceia é um dos momentos mais marcantes de toda a história e também a Escritura Sagrada. Nós vemos que era noite de Páscoa, memória da libertação do Egito após 400 anos de escravidão. E Jesus, o verdadeiro Cordeiro, estava prestes agora a cumprir o sacrifício perfeito. A mesa que ele preparou não era apenas para alimentar, mas também era para revelar. Diga: a mesa
não era para alimentar, mas para revelar. E nós olhando para o texto, ali estavam homens simples, que se tornariam colunas da igreja, e também homem que mesmo caminhando com o Mestre, mesmo caminhando com Jesus, não deixou o coração ser transformado, ou seja, Judas Iscariotes. A mesa do Senhor não é apenas um espaço físico, mas é um ambiente espiritual, porque nós estamos aqui diante de um ambiente espiritual. É lugar de graça, lugar de perdão, lugar de restauração, mas também é lugar de confronto. E Judas nos mostra que é possível estar perto de Jesus e ainda assim longe da sua essência. Estar na ceia é um ato de fé, é um ato de fidelidade. Não é um ritual vazio, mas é um pacto de vida e eternidade. Por isso hoje, ao participarmos da mesa do Senhor, nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir. Mas refletir o que, pastor? Você vai entender. Nós precisamos refletir se nós somos discípulos fiéis. Preste atenção nisso. Nós precisamos refletir se nós somos discípulos fiéis ou discípulos de aparência. Discípulos fiéis ou discípulos de aparência. Estamos de fato em aliança, ou apenas sentados à mesa sem entregar o coração? A mesa é lugar de comunhão, comunhão verdadeira. Quem está entendendo diz glória a Deus. Desde o início de seu ministério terreno, Jesus ele valorizou as mesas com ambientes de revelação. Revelação. Por exemplo, Jesus ele entrou na casa de Zaqueu e transformou a sua vida. Ceou com publicanos e pecadores, mostrando que a graça é inclusiva. Multiplicou pães para a multidão, revelando que Ele mesmo é o pão da vida. Mas, na última ceia, a mesa não era apenas partilha, mas também era memorial. Cada pedaço de pão e cada cálice compartilhado carregavam o peso da cruz. Judas estava lá, mas não vivia essa comunhão. Vou repetir: Judas estava lá, mas não vivia essa comunhão. Por quê?
porque o seu coração já havia sido vendido ao inimigo. Pode adorar, pode glorificar. O termo koinonia em grego não se limita a estar junto, mas significa compartilhar vida, carregar os mesmos valores, estar unido em propósito. Judas participava do grupo, mas não da comunhão. E isso é um alerta para a igreja. Isso é um alerta para nós, porque não basta apenas participar do grupo, tem que estar em comunhão. Comunhão um com os outros. Aleluia! E isto nos mostra que a ceia não é apenas um rito externo, mas uma expressão da vida compartilhada em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Quantos hoje, meus irmãos e irmãs, estão sentados nos bancos das igrejas? Quantos hoje estão sentados nos bancos das igrejas, mas sem experimentar a verdadeira comunhão? A ceia, ela nos chama a ir além. A ir além do que, pastor? A ir além da aparência. Não basta estar na mesa, é preciso viver a comunhão do corpo. É preciso viver a comunhão do corpo. Orianda Alabaias. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Não basta apenas estar sentado à mesa, tem que ter comunhão com o seu próximo. É o corpo. O corpo, aleluia, é unido. Não basta apenas estar na igreja, tem que estar em comunhão um com os outros. Oh, aleluias, glória a Deus. O Espírito Santo nesta manhã, Ele está restaurando a comunhão em meio da sua igreja. Aonde havia divisão, está caindo por terra nesta manhã. Aonde havia contenda, está caindo por terra. O Senhor está dizendo: haverá unidade. Aonde havia isolamento, e haverá conexão do Espírito Santo. Quem recebe glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. A mesa revela o coração. A mesa revela o coração. Quando Jesus, Ele disse: um de vós me trairá. Aleluia. Jesus dizendo: um de vós me trairá. E quando Jesus disse isto, meus irmãos e irmãs, todos ficaram perplexos. Nenhum deles suspeitava claramente de Judas, ninguém. Quando Jesus disse, eles ficaram perplexos. Nenhum deles suspeitavam de Judas, porque ele até ali mantinha
aparência de discípulo, mantinha aparência de discípulo, mas diante do pão e do cálice, o coração foi revelado. Ei, a mesa do Senhor sempre expõe o que está oculto, nada passa escondido aos olhos do Senhor. Sempre a mesa do Senhor sempre expõe o que está oculto. Pode viver por aparência, enganando uns aos outros, escondendo do homem, mas de Deus ninguém esconde nada. Nada. A palavra examine-se em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ela significa provar, testar, verificar o que é genuíno. E a ceia, ela é um teste espiritual. Mas como assim, pastor? Ela revela se estamos vivendo na verdade ou na duplicidade. Revela se nós estamos vivendo na verdade ou se estamos vivendo na duplicidade. Judas provou que a sua fé não era genuína, não era verdadeira. Ei, participar da ceia exige coragem. Coragem do que, pastor? Coragem de encarar o espelho da alma. Deus não busca perfeição, porque nós não somos perfeitos e jamais vamos alcançar a perfeição. Não, Deus não busca perfeição, mas Ele busca sinceridade. Ele busca sinceridade. E a palavra de Deus, Ele confronta não para destruir, mas Deus Ele confronta para purificar. Para purificar. Quem vive de fachada é revelado, mas quem se arrepende é restaurado pela presença de Deus. Aleluia! Oh glórias! Oh glórias! Aleluia! Lucas 12:2 diz: porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, diz a palavra do Senhor. Nada oculto vai passar, nada. Ei, o Senhor hoje está revelando corações para libertar aquilo que o diabo queria usar como acusação. Deus vai transformar em testemunho de bênção sobre vidas. Quem crê glorifica e exalte o nome do Senhor. A mesa, meus irmãos e irmãs, a mesa, ela exige decisão. Repita comigo: a mesa exige decisão. Judas havia decidido trair Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. O preço de um escravo, como está lá em Êxodo 21:32. E ele teve acesso a milagres, sim ou não? Judas teve acesso a milagres, palavras de vida, amor, mas ainda assim escolheu vender o mestre. Ele teve todos esses acessos, porque ele andou com Jesus, sentou na mesa com Jesus, mas mesmo assim escolheu vender Jesus. A mesa exigia dele uma decisão. E qual decisão que a mesa exigia de Judas?
permanecer ou trair. Ser discípulo ou ser inimigo. E Judas escolheu o quê? Ele escolheu as moedas. Ei, olhe para cá. A ceia sempre coloca o discípulo diante de uma escolha. Quem é discípulo aqui? Cadê os discípulos? Cada vez que participamos, nós reafirmamos se Jesus é de fato o Senhor da nossa vida. E Judas mostra que não se pode servir a dois senhores. Ou servimos a Cristo ou ao sistema do mundo. A ceia, meus irmãos e irmãs, é o momento de escolher de que lado estamos. Ou somos do Cordeiro de Deus, ou das moedas que representam o mundo. Ou permanecemos fiéis a Deus, a sua palavra, ou nos rendemos ao pecado. Não há meio termo na mesa da graça. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, como diz em Mateus 6:24. Aleluia! E hoje, nesta manhã, o Espírito Santo está quebrando correntes de Judas e levantando uma geração que não se vende por nada neste mundo. Cadê esta geração? Cadê? Cadê que não vai trocar Jesus por nada? Então levante a tua mão e adore e glorifique o Cordeiro de Deus. Orianda labaias. Oh, aleluias. A mesa é lugar de graça, aleluia, não de condenação. Mesmo sabendo da traição, Jesus sabia. Mesmo sabendo da traição, Jesus ofereceu o pão a Judas. Olha como é tremendo isto. Mesmo sabendo da traição, Jesus ofereceu o pão a Judas. Era um gesto de graça, uma última oportunidade que Jesus estava dando para ele. Uma última oportunidade. A mesa não foi estabelecida para condenar, mas para oferecer perdão. Para oferecer perdão. Judas, meus irmãos, ele poderia ter encontrado restauração se tivesse se arrependido, mas ele preferiu sair da presença do Mestre. Sair da presença do Mestre. O pão e o cálice não são sinais da perfeição humana, porque nós não somos perfeitos, mas sim é sinal da graça de Deus. Da graça de Deus. A ceia é memorial daquilo que Cristo fez por nós, não daquilo que nós podemos fazer, que nós não podemos nada. O que nos dá direito à mesa, meus irmãos, é o sangue do Cordeiro. Eu vou repetir para você: o que nos dá direito à mesa é o sangue do Cordeiro, e não nossos méritos, porque nós não merecemos nada. É o sangue do Cordeiro. Aleluia! Quantos hoje se sentem indignos de participar, achando que não merecem estar à mesa? É verdade, não merecemos. Mas a mesa não é para os que se acham justos. Eu vou repetir para você: a mesa não é para aqueles que se acham justos, e sim para os que reconhecem a sua necessidade
da graça, da sua necessidade, da graça. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ei, levante as tuas mãos, levante. Isto, bem alto. Receba o pão da graça que hoje, aonde havia acusação, Deus libera perdão. Aonde havia condenação, Deus libera restauração nesta manhã. Receba, receba, receba esta restauração. Pode adorar, adore. Já vou concluir. A mesa, ela nos prepara, ela nos projeta para a eternidade. Jesus, ele declarou: não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. A ceia não é apenas memória, é profecia. Aponta para as bodas do Cordeiro, o grande banquete eterno, o grande banquete celestial. O apóstolo Paulo, ele afirma que todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Cada ceia é um anúncio profético. Ele morreu e ele ressuscitou, e ele voltará. Oh, aleluia! Ele morreu, ele ressuscitou, e ele voltará. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia! E participar da ceia é renovar a esperança, é lembrar que a cruz não foi o fim, que a ressurreição garante vitória, e que o futuro nos preserva a eternidade em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos e irmãs, nos motiva a perseverar em meio às lutas, às crises. Porque Apocalipse capítulo 19, versículo 9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quem é bem-aventurado aqui? Cadê os bem-aventurados? Assim como você participa hoje na mesa terrena, o Senhor te garante um lugar reservado também na vida eterna, aonde não haverá dor, choro ou traição, mas somente alegria diante do Cordeiro de Deus. A mesa do Senhor é lugar de decisão, meus irmãos. Judas esteve ali, mas não permaneceu, porque a ceia exige sinceridade, exige entrega. E hoje o Senhor nos chama a viver como discípulos fiéis a Ele. Discípulos fiéis, não como traidores. Na mesa da graça não há lugar para Judas, mas há lugar para todos os que se arrependem, que reconhecem a sua dependência do sangue do Cordeiro. Porque cada vez que participamos estamos dizendo: eu escolho permanecer em Cristo até o fim, até estar com Ele na eternidade. Amém? Amados irmãos, já vou descer para ministrar esta santa ceia. Mas antes de nós nos aproximarmos da mesa do Senhor, nós precisamos, meus irmãos, olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos.
A Santa Ceia não é apenas um ritual, mas é memorial do sacrifício de Jesus, sacrifício perfeito. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Isso significa que não podemos nos aproximar desta mesa com o coração dividido. Não podemos, com pecados ocultos, ou com ressentimentos não tratados. Isto é sério. A ceia é o lugar da reconciliação, do quebrantamento e da restauração. É momento de lembrar que Cristo morreu por nós, não para que vivêssemos de qualquer maneira, mas para que vivêssemos em santidade, união. E hoje, antes de participar do pão do cálice, quero convidar a igreja a um instante de arrependimento. Que cada um de nós entregue diante de Deus aquilo que ainda nos pesa. Peça perdão pelos pecados conscientes e também pelos pecados inconscientes. E permita que o sangue de Jesus nos lave e nos purifique nesta manhã. Orianda Labaias. Se coloca de pé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh Deus de poder. Fecha teus olhos. Isto. Um minuto de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti nesta manhã de Santa Ceia, lembrando do sacrifício do Teu Filho amado na cruz. Senhor, reconhecemos que muitas vezes falhamos contigo, em pensamentos, palavras e atitudes. Neste momento, ó Deus, Senhor Jesus, nós pedimos perdão pelos pecados que cometemos, pelas vezes que endurecemos o coração, pelas vezes que não fomos fiéis à Tua palavra, e por tudo aquilo que não Te agradou. Senhor, que nesta manhã, lava-nos agora no sangue de Jesus, purifica o nosso coração, Senhor, renova, meu Deus, a nossa mente, e nos enche com Teu Espírito Santo aqui agora. Alamanto e ai de comanás. Nós declaramos nesta manhã que queremos participar desta mesa com reverência, temor e gratidão a Ti, Senhor, lembrando do preço que foi pago por nós. Oricanta asturimicama lapaia. Senhor, reconciliamo-nos contigo e também um com os outros aqui agora, perdoando e liberando perdão. Em nome de Jesus nós oramos e recebemos Tua graça e a Tua misericórdia aqui nesta manhã. Receba em nome de Jesus e aplauda o Cordeiro de Deus.